A carreira de um jogador de futebol passa num piscar de olhos. Para ele, em todo tempo as coisas estão acontecendo e talvez ele nem perceba o quanto dia a dia, decisão a decisão, a carreira vai passando. O Rildo foi campeão brasileiro pelo Corinthians, jogou pelo Santos, Vasco, Ponte Preta, Curitiba e outros clubes. É um jogador, claro, com uma carreira de sucesso, mas entre polêmicas e lesões, hoje o jogador tá no futebol de várzea. Você sabia disso? Fica tranquilo que eu vou te contar e você vai entender melhor o que tá acontecendo. Mas antes, claro, se você não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho, assim que você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora um recadinho da OneXBet e depois vamos lá. Pois você sabia que dá pra você transformar todo o conhecimento que você tem de futebol em dinheiro no seu bolso? É verdade, pô. Se você manja muito de bola, sempre sabe quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai fazer gol, quem é que vai ser campeão. Cara, transforma esse conhecimento em dinheiro no seu bolso. Se cadastra agora lá na 1xBet, porque assim você ganha 100% de bônus no primeiro depósito, beleza? Então corre lá agora, o link tá na descrição e no primeiro comentário. E ó, a 1xBet tem as melhores odds do mercado, hein? Então não adianta ir pra outro lugar. Se quer ganhar, é na 1xBet, beleza? A Supercopa Pioneer é conhecida como um dos melhores torneios de várzea do Brasil. O troféu lembra inclusive a orelhuda da Champions League. E o torneio reúne os melhores atletas amadores do país. Só malandro que sabe de bola. Já dizia Racionais, safado na travessa não. Se você acha que é jogador e só não teve uma oportunidade, mas nunca foi chamado para jogar numa Copa Pioneer, é porque você realmente só acha que é jogador. Porque ali, meu amigo, é que tá os boleiros de verdade, tá? As escalações assustam. Todo mundo que você vê é conhecido da bola, até que surge a escalação dos metalúrgicos e você percebe que sabe quem é aquele cara. No ataque do Metalúrgicos tá lá ele, o Rildo, carinhosamente apelidado de Riberildo. Afinal, jogava uma barbaridade na Ponte Preta. Mas como é que o Rildo foi parar num torneio de várzea? Ontem mesmo ele tava jogando em time grande, foi campeão brasileiro, disputou Libertadores, tava recentemente com o Corinthians. A vida, meu amigo, passa num piscar de olhos e a carreira de um jogador é curta durante a vida. Então, Rildo de Andrade Felicíssimo, mais conhecido apenas como Rildo, ou se você for mais íntimo, Riberildo, nasceu em São Paulo no dia 20 de março de 1989. Sempre bom de bola, foi revelado pelo São Bernardo, ainda nas categorias de base, só que ele só se tornou um jogador profissional lá pelo Fernandópolis, uma agradável cidade no interior de São Paulo, com um time que já teve craques como Miller. Se destacou também com a sua passagem pela Ferroviária no interior de São Paulo e depois disso chamou a atenção do Vitória. No rubro-negro baiano, ele tava bem, acabou pegando algum banco ali, não gostou disso e acertou com a Ponte Preta para defender a macaca. O Rildo jogou muita bola na Ponte, ganhou lá o apelido de Riberildo, foi emprestado depois disso ao Santos e no Santos o Rildo chegou muito bem, tava com a confiança em alta, tinha tudo para deslanchar, mas acabou sofrendo algumas lesões que impediram o jogador de ter mais destaque no Peixão. Voltou para a Ponte Preta e as coisas voltaram a dar certo, fez uma baita temporada em 2015 e claro, chamou a atenção do Corinthians, que viu que o Rildo rendeu no Santos, apesar das lesões, na Ponte ele voltou a jogar bem. Então o Timão resolveu sim apostar no jogador e cara, sinceramente foi uma aposta certa. Ele não era titular absoluto do Corinthians, mas era uma espécie de 12º jogador, sempre entrava e estava ajudando o Timão ali, inclusive na campanha do título brasileiro. Mas as lesões voltaram a castigar o Rildo. Cara, você pode até achar que o Rildo não jogava muita bola, pode achar que por ele sempre ser reserva nos times grandes, ou que pelo apelido de Riberildo ele era algum tipo de jogador folclórico, mas nada disso, tá? O Rildo sempre enfrentou uma dura concorrência nos grandes times que ele passou. Por exemplo, no Santos ele disputava a posição com o Robinho e o Gabigol. No Corinthians era o Malcom. Não sei se você percebeu, mas todos esses jogadores foram para a seleção brasileira. E a zica do Rildo, além da concorrência, era tanta que no momento que ele conseguiu ser titular no Timão, no seu segundo jogo como titular do Corinthians, adivinha só, o cara caiu de mau jeito e teve uma lesão no ombro. Isso foi em setembro de 2015, o Rildo teve que passar por cirurgia, tempo de recuperação, enfim, ele só conseguiu voltar mesmo pros gramados em julho de 2016, cara, uma barra, viu? Voltou justamente
justamente num jogo contra o Flamengo, e com apenas 3 minutos em campo, adivinha só, marcou um gol que emocionou todos o Corinthians, porque o grupo sabia o quanto que o Rildo havia sofrido para conseguir voltar a jogar futebol e voltar bem, né, e o quanto foi difícil para ele se recuperar nesse período afastado dos gramados. Depois do Corinthians, o Rildo ainda jogou pelo Curitiba, chegou bem no Coxa, tá, ganhou a posição de titular, e uma nova lesão tirou ele de todo o estadual pelo Curitiba naquele ano. Graças a Deus, no Brasileirão, o Rildo emendou uma ótima sequência, titular absoluto, 33 jogos disputados pelo Nacional com o Curitiba. Ele foi tão bem no Coxa que na temporada seguinte, o Vasco contratou ele para disputar a Libertadores. Mais uma vez no Gigante da Colina, o Rildo voltou a sofrer com lesões e acabou depois ali no começo de 2019 encerrando seu contrato com o Vasco. Depois do Vasco, o Rildo passou por muitos clubes. Chapecoense, foi para fora do Brasil jogar no Daegu da Coreia do Sul, passou pelo Avaí, Paysandu, veio pro São Caetano, inclusive quando o senhor Rildo tava aqui no São Caetano, que é aqui perto, tentei várias vezes fazer uma entrevista com ele, tava falando acho que o Gabriel, assessor de imprensa do São Caetano, mas a gente nunca conseguia se falar por dois motivos. O Rildo não tava muito à vontade ainda no time e ele nunca foi muito de dar entrevista, pode procurar que você não vai achar muitas vezes o Rildo falando não. Depois disso o Rildo deixou o São Caetano, foi pro Taubaté, cara, e tudo isso a gente tá falando num espaço de 4 anos, onde o Rildo passou por 2 países e 6 clubes. E o cara que tava há poucos anos marcando gols em Libertadores pelo Vasco, hoje com 33 anos tá no futebol de várzea. Uma verdadeira tristeza, uma decepção, certo? Na verdade, não é bem assim não, tá? Cara, a Copa Pioneer é uma Copa que reúne muitos ex-jogadores e jogadores que estão sem clubes, que inclusive usam esse torneio de várzea pra mostrar que ainda tão bem e estão jogando bola, tá? Essa edição da Copa Pioneer, por exemplo, conta com muitos craques e ex-jogadores que ainda estão em forma e conseguem render em campo. Entre os ex-jogadores e jogadores sem clubes dessa edição da Copa Pioneer, ela reúne muitos brabos, como por exemplo, Boquita, Portuguesa, Corinthians, lembra dele? Ele fechou com o Ajax para essa Copa. O Jobson, aquele do Botafogo, Domingos, o último zagueiro, também fecharam com o Vila Isabel. Até o Luiz Fabiano teve perto de acertar ali com o pau no gato, mas teve uma lesão e não conseguiu tá em campo. Já o Christian, ex-Corinthians, pois é, o Christian tá jogando pelo pau no gato, tá? Além disso, tem o Rildo pelo Metalúrgico e outros nomes que estão aí na Copa Pioneer, que, meu irmão, lá o bicho pega, tá? Então, por isso, pode ser que depois desse torneio, o Rildo acerte sim com algum time para jogar a Série B, a Série D, a Série C ou até mesmo a Série A do Campeonato Brasileiro. O Rildo foi sim do Corinthians pra várzea, assim como a gente fala na capa desse vídeo e também aí no título. Ele foi do Corinthians pro futebol de várzea. Mas o importante não é da onde você veio ou onde você tá, e sim, meu irmão, pra onde é que você tá indo. E a pergunta que fica é, e o Rildo? Será que ele vai pra onde depois da Copa Pioneer? Teria a vaga no seu time, o Rildo? Deixa aí nos comentários, quero saber o que você pensa. E ó, você se lembra do Cleison? É aquele do Corinthians? Pois bem, meu amigo, ele saiu do Corinthians, enfim, bem chateado com o tanto que ele era cobrado lá. A gente fez um vídeo sobre ele aqui, clica aqui pra você conferir o que aconteceu com o Cleison depois que ele deixou o Corinthians e por que ele deixou o Corinthians, beleza? Se liga num trechinho e depois clica pra assistir.